Você já teve aquela sensação de que quando você está começando um projeto novo na sua vida, de alguma forma, as pessoas estranhas são as que mais te apoiam, né? Elas te apoiam mais do que as pessoas próximas a você. E surge esse questionamento, porque a fantasia é que as pessoas que te conhecem, os seus amigos, os seus familiares, os seus parceiros, eles vão te apoiar porque é do seu ciclo, né? Mas é o contrário. O fenômeno é justamente pessoas que não são da sua convivência, não são do seu círculo, te oferecer apoio. Não é aquele apoio excessivo necessariamente, mas é como se minimamente fora da sua bolha existisse um espaço, né? Uma abertura para ser novo, para se fazer algo diferente, para começar ali um projeto, seja qual for ele, é como se fosse uma mudança da sua personalidade mesmo. Você quer fazer algo novo, algo que você não fazia antes. E parece que dentro da sua bolha, eles só enxergam essa versão sua. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, por observar esse fenômeno. Quando eu criei esse canal aqui no YouTube, eu particularmente não contei para ninguém. Eu não contei para nenhum amigo, eu não contei para ninguém próximo, eu não contei para familiar, eu não contei para absolutamente ninguém, né? Depois, pouquíssimas pessoas, assim, não foi por eu ter contado necessariamente, porque depois que você entende isso, a sua perspectiva, a sua maneira de agir a respeito muda completamente, que é o que eu vou te explicar aqui agora. A primeira razão é que quando você percebe que você está sendo observado de alguma forma, você passa a agir a partir dessa perspectiva, a partir dessa observação, do que o outro espera de você naquele momento, né? Você age de acordo com o contexto. Você não é a mesma pessoa no trabalho que você é na faculdade, que você é em casa, que você é com os amigos. Você vai se adaptando, de certa forma. A minha jabuti estava aqui invadindo a câmera. Mas, basicamente, a ideia é que quando você percebe, né, que está tendo essa observação, você tende a tentar atender às expectativas que essas outras pessoas elas têm sobre você. Você se sente observado. Não é mais você agindo a partir do seu projeto novo. É você agindo a partir de uma versão sua. Tipo, se eu começar a fazer isso, vão achar que eu estou me contradizendo. Ai, não, não é. Será que é realmente dentro do meu gosto musical? Será que faz sentido para a personagem aqui que eu estou alimentando nesse ciclo? Intromissão rápida para te lembrar de curtir o vídeo, comentar o que você está achando até então, seguir o canal, compartilhar. Isso é muito importante para eu continuar fazendo, para o YouTube entregar para mais pessoas, que a gente continue por aqui. E quanto às pessoas do seu ciclo, a gente precisa entender que cada pessoa ela está vivendo a vida a partir da lente dela. Vamos imaginar que todas as pessoas estão numa sala de cinema com um óculos, sabe, de realidade virtual e cada uma está assistindo o próprio filme, sabe? Ela pode até olhar para você e te ver, mas ela não sabe qual é o filme que você está assistindo, porque você também está assistindo o seu filme. Então, na cabeça das pessoas, nós somos os próprios protagonistas e as outras pessoas são apenas figurantes do nosso enredo, entendeu? Então, seus sonhos, eles são seus, eles não são das outras pessoas. Por mais que elas te amem, que elas gostem de você, que elas te apoiem, não é que todo mundo te odeia necessariamente. Não, tem pessoas que são diferentes de fato, mas no geral elas estão preocupadas com os problemas delas, com a vida dela, com o sonho dela. Então, as pessoas elas não são naturalmente interessadas pelos seus sonhos. E quando você entende isso, você deixa de querer essa aprovação, porque existe esse querer, né? Para além da questão de você agir diferente quando você sente que está sendo observado, existe esse querer. É como se, imagine hipoteticamente que você foi para uma nova cidade, ou você está em um novo país, as pessoas não te conhecem lá. Você tem um livre-arbítrio, né, de certa forma maior, porque você continua tendo ele aqui, né, mas você ainda se prende a padrões que são invisíveis, né, correntes que você mesmo colocou. Mas a ideia é que se você está nesse espaço novo, se você está em um local onde as pessoas não te conhecem, você pode ser qualquer coisa a partir daquela versão nova. Você não precisa sustentar uma mudança. E isso é mais fácil, óbvio. Então, quando você faz um projeto entendendo que ele é seu e que você pode começar em silêncio, você também está abrindo mão do seu ego de aprovação. E é quando faz sentido, porque você não tem esse medo de errar, de estar sendo ridícula, porque tá, sabe, eu tô fazendo e o objetivo, justamente quando você começa um projeto, quando você começa algo
nesse aspecto é que você consiga se conectar com outras pessoas, não só com a sua bolha, né? De que valeria a minha mensagem se necessariamente só os meus amigos estivessem assistindo ou comentando ou interagindo, mas eu quero alcançar outras pessoas, certo? Então, você tem essa liberdade para ir atrás, para buscar, para comunicar da sua forma, sabe? Sem falar, ai, mas no trabalho ela age de outra forma, ai, mas aqui ela faz. Sabe, você vai se adaptar na vida porque faz parte desse jogo que é estar aqui. E aí entra um questionamento que é válido e que a gente precisa trazer aqui também, que é a perspectiva de que, do outro lado, quando você muda algo em você e as outras pessoas elas acabam não compreendendo, existem também as pessoas que, além de não compreender, de não dar bola para aquilo que você está fazendo, porque elas não são, elas não entendem o seu sonho necessariamente, como eu já falei, elas ainda parecem se incomodar, sabe, de certa forma. É como se quando você decidisse, sei lá, escrever um livro, começar um curso, mudar um hábito que era prejudicial, começar algo novo, se expor, seja lá, seja no YouTube, seja dentro da sua profissão, enfim, fazer alguma coisa que vá falar sobre a sua evolução, essas pessoas elas parecem se incomodar, tipo, ai, e virou blogueirinha, ai, agora é influencer, tá se achando, acha que é inteligente, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Esse fenômeno, ele não é necessariamente um achismo, ele existe uma base biológica para isso acontecer. As pessoas, elas conhecem, elas validam uma versão sua, certo? Ah, vamos supor aqui que existe uma Lorena que ela vai pro bar todo final de semana, que ela passa madrugadas na rua, entendeu? Que, enfim, acorda meio-dia e aí ela sai com um grupo de pessoas que, consequentemente, deve estar ali no mesmo ritmo, né? Essa ideia de que nós somos cinco ali, uma média das pessoas com quem andamos, as 5 pessoas com quem andamos, não é necessariamente 5 pessoas, mas é muito como a gente vai agir de acordo com o meio. Você reparar nesses grupos ali da faculdade, são pessoas completamente distintas, com vidas diferentes, né, com contextos diferentes, com gostos próprios, mas que por alguma razão se conectaram. Vai ver ali, elas gostam da mesmo tipo de música, vai ver eles gostam de ler, vai ver eles gostam de treinar juntos, vai ver eles gostam de beber, de sair, de virar noites. Então precisa ter algo ali em contato. Não, o que você vai conversar com essa pessoa, né? O que vocês vão ter de troca de fato? Então é por isso que quando você começa ali, vamos supor, na natação ou no jiu-jitsu, ou enfim, começou ali um projeto que é novo, de fato, nesse sentido ou de lazer ou de hobby, e você acaba saindo com mais pessoas que são da área, né? Você começou a fazer aula de dança, enfim. Você vai começar a sair com pessoas que também fazem daquilo, porque é o que está fazendo sentido. Você começou a correr, você vai começar a sair com mais pessoas que também correm, né? Porque os seus amigos, às vezes, eles não querem correr. Para eles, ir pro churrasco tá ótimo ali. E você não quer ir mais pro churrasco todo final de semana, você quer correr. Então, percebe como parece que você está rejeitando o grupo? Então, é por isso que o grupo reage a essa rejeição com essa autodefesa, né? Com essas piadinhas, que é uma maneira de te dizer: volte ao eixo, haja como você já agia, permaneça, não mude. Porque mudar é uma ameaça vamos se dizer, que a segurança do grupo, né? Ele é formado ali pelos pés, que são as ideologias, os pensamentos, as perspectivas. Vocês precisam pensar, pelo menos, da mesma maneira em algum aspecto para conviver. Então, é como se as pessoas elas gostassem dessa versão sua anterior e a sua exposição diante a querer algo novo, enfim, é, ou vai parecer para elas uma ameaça, porque você está mudando e talvez elas não estejam mudando, e quando elas estão mudando faz sentido. É por isso que não se agrega literalmente a todas as pessoas. Existem pessoas que vão continuar com você, mas, em suma maioria, essas que não vão se importar, também elas estão vivendo a vida delas, sabe? Então existem esses dois pontos. As pessoas elas estão realmente assistindo o próprio filme,
vivendo os próprios problemas, anseios e assim, indiferente ao que você está fazendo, apenas observando que você tem mudado do eixo, e se você for mais próxima ainda existe esse risco dessa ameaça, dessa piada. Tem gente que vai se sentir ameaçado, mas não vai fazer essa piada, que são pessoas que já têm um pouco mais de desenvolvimento de autopercepção. Elas também estão querendo alguma coisa para elas mesmas. Elas também estão crescendo, de certa forma, em alguma área e focadas nisso. Decidi começar esse canal do zero para alcançar pessoas novas foi um tiro meu, de fato. Eu não estou dizendo que você precisa começar os seus projetos e esconder. Não é sobre isso, sabe? Porque eu não escondo necessariamente. Se acharem, tá tudo bem. Mas eu sustento isso, inclusive, nas minhas redes sociais. Eu só não falo do YouTube. Eu escrevo e eu não falo sobre a minha escrita em todos os locais com todo mundo. Então, é você entender apenas que os seus sonhos são seus e que eles precisam de fato serem importantes para você, mas não para as outras pessoas. E tá tudo bem, certo? Quando você entende a partir dessa perspectiva, você para de buscar a validação e você se arrisca, você faz o que precisa ser feito, que é o ponto onde a gente sempre quer chegar, né? Então, não deixa de ser porque as outras pessoas não se importam com o meu projeto e do porquê eu me importo. O projeto é meu, então você precisa fazer. Existem de fato esses momentos na nossa vida em que a gente vai ter que escolher entre pertencer ou evoluir, porque pertencer pode, em outras linhas, significar não mudar. E não mudar não necessariamente é bom. Essa estabilidade que o cérebro gosta é do lugar, a gente precisa de um movimento, precisa de mudança. Então, eu espero de verdade que de alguma forma esse vídeo ele tenha colaborado, ele tenha te alcançado e que ele chegue para mais pessoas.